Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Bom dia, eu sou o pastor Luciano Pedrosa. Estamos iniciando mais um programa, começando bem o seu dia. Nessa semana nós vamos fazer uma série de mensagens muito poderosas com o tema Vencendo Suas Batalhas Espirituais. E você vai entender que nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra, que nós vamos também aprender na palavra do Senhor, que não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas uma batalha no reino do Espírito. E nós vamos também conhecer as armas espirituais, onde nós podemos usar para vencer, ter vitória sobre todos os espíritos que se levantam contra nós, querendo nos derrotar, querendo fazer que nós fracassemos na nossa caminhada. Quero ler com você o texto que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz da seguinte forma: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O interessante da gente aprender nessa questão da batalha espiritual, como diz o texto, que é algo invisível aos nossos olhos naturais, porém é muito real. Algum pregador certa vez já disse que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo natural. E na verdade nós somos, de fato, governados no mundo material por aquilo que acontece no reino do Espírito. Tudo começa lá. Embora nós não consigamos ter essa percepção com nossos sentidos naturais do que acontece no mundo espiritual, isso é real, isso existe e nos afeta diretamente. Quando nós temos essa compreensão da palavra de Deus e a nossa percepção se abre a respeito disso, nós temos mais clareza de como lidar com as coisas do dia a dia, sabendo que aquilo que acontece aqui no ambiente terreno é influenciado diretamente pelo mundo espiritual. Nessa dimensão espiritual existem os demônios, mas também existem os anjos de Deus. Esses lutam por nós, esses nos acompanham nas nossas batalhas. E a Bíblia fala que eles são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isto é, está falando da gente mesmo. Mas existe uma luta, uma batalha, uma guerra espiritual dos anjos contra os demônios e que nos envolve diretamente. Nós também somos atores desse cenário muito ativos e devemos entender as nossas tarefas, as nossas armas e a forma que nós devemos nos envolver nessa batalha, nessa luta espiritual. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós lemos o 12, mas a partir do versículo 10 em diante, ele começa a ensinar a igreja, isto é, nos ensinar de como nós podemos interagir nessa batalha espiritual e o melhor de tudo, como nós podemos ter vitória. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo é como se ele desse um seminário de batalha espiritual e ele fala diretamente sobre a armadura de Deus. Como nós podemos nos armar, como nós podemos nos proteger também para estarmos diariamente nessa luta. O que é interessante, amados, nessa batalha espiritual que nós precisamos entender é que é uma guerra que não tem tréguas. Ela acontece 24 horas. Quando nós somos soldados envolvidos nessa guerra, nós não podemos vacilar, não podemos dormir espiritualmente, nesse sentido espiritual, porque o nosso inimigo não para, não dorme, ele sempre está nessa atividade de guerra contra as nossas vidas. Agora, a melhor notícia que nós podemos ter é que a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que no meio dessa guerra toda, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o próprio Jesus. Ele nos garantiu a vitória. Nós estamos em guerra, nós temos que lutar diariamente, mas a vitória já está garantida por causa de Jesus. O que o apóstolo Paulo nos recomenda, principalmente nesse texto de Efésios capítulo 6, é que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Deus tem equipamentos espirituais para nós nos vestirmos deles, para que possamos, no meio dessa guerra, sair mais que vencedores, sairmos vitoriosos. Então vamos ver aqui quais são as peças desse equipamento que Deus providenciou para a gente,
quais são as peças dessa armadura espiritual. Primeiro ele fala assim mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz. E ele fala também sobre o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essa armadura completa que Deus tem preparado para nós. É claro que o apóstolo Paulo está se referindo, fazendo uma metáfora, com o equipamento que o soldado romano naquela época usava. Então, todas essas peças compõem um uniforme de proteção. Mas também aqui a Bíblia está falando que tem a espada do Espírito, porque numa guerra nós não podemos apenas nos defender, nós temos que atacar também. O que garante a vitória espiritual, e qualquer vitória, numa batalha, numa guerra, numa luta, é quando você ataca. Então nós temos que ser intensos e também agressivos na batalha espiritual. E mais uma vez falando, não é contra as pessoas. Você pode achar, que essa luta que você passa hoje na sua família, no seu casamento, é contra o seu cônjuge, mas não é. Você pode achar que lá no seu trabalho, a perseguição que você está sofrendo, a sua luta é contra o seu patrão, contra o seu amigo de trabalho, mas não é. É uma batalha que se inicia no mundo espiritual. Na verdade, o mundo espiritual acaba influenciando pessoas a agirem contra nós para que nós achemos que a nossa batalha é contra pessoas, mas não é. É uma batalha espiritual. Então, essas armas, esses equipamentos são todos espirituais. A couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, são todas peças espirituais que nós temos que usar e saber utilizar cada uma delas. Então, a espada do Espírito também não é para atacar pessoas, é para você ser agressivo espiritualmente falando. E também tem um texto muito interessante que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, que diz assim: embora sejamos humanos, olha que texto tão explicativo, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. A Bíblia está dizendo de forma bem clara que as nossas armas não são naturais, não são carnais, não são contra pessoas, não são armas dos padrões humanos. Então você não tem que brigar com ninguém, lutar contra ninguém, se vingar de ninguém. Você tem que entender que a sua batalha é espiritual e as suas armas mais poderosas são aquelas que Deus providenciou para você usar, não os padrões humanos, mas nos padrões de Deus. Usamos as armas poderosas em Deus e não as do mundo. São essas que vão trazer vitória no mundo espiritual para você. E a vitória que você conquista no mundo espiritual, ela se reflete no mundo material. Você vai ter uma vida de vitória aqui na terra quando você entender que a tua luta é contra espíritos malignos, é na esfera espiritual. E isso vai garantir uma vitória completa para você. E eu quero a partir de agora te dizer quais são as armas espirituais que você pode utilizar com muita autoridade, porque são as armas que Deus colocou à sua disposição para você vencer todas essas guerras que o inimigo levanta contra você. Então preste atenção a partir de agora. A nossa primeira arma é a oração. A oração é uma arma espiritual muito poderosa para você utilizar. E a oração é muito simples, porque orar é falar com Deus. Então se você separa tempo no seu dia para orar, para falar com Deus, para colocar diante do Senhor as suas aflições, as suas lutas, e na oração também você reivindicar essa vitória de Deus na sua vida contra todas as ciladas do inimigo, com certeza você começa a alcançar a vitória em Cristo Jesus. A segunda arma é o jejum. O jejum também é bíblico. A Bíblia nos ensina sobre como jejuar e também nos mostra que também é uma arma muito poderosa, muito eficaz. O jejum é como se fosse um suplemento na tua vida de oração. Torna a sua oração mais aguerrida, mais poderosa, mais intensa, mais agressiva no mundo espiritual. Então, o jejum é a segunda arma que nós devemos praticar e utilizar para alcançarmos vitórias na batalha espiritual. A terceira arma é a adoração. Nós vamos aprender ao longo dessa semana que a adoração também é uma arma muito eficaz na batalha espiritual. E por último, nós vamos falar também sobre a palavra de Deus.
Essa arma que é a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a nossa arma de ataque na guerra espiritual. E tudo isso que nós podemos utilizar, essas 4 armas, quando nós usamos com sabedoria, no tempo certo, com intensidade, vai nos garantir sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, fique conosco durante toda a semana. Nós vamos falar sobre cada arma a partir de agora, a partir desses próximos dias, e você vai sair no final dessa semana muito habilitado, com a armadura espiritual completa, para que você possa realmente tomar posse da sua vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu quero te agradecer pela sua companhia todos os dias conosco. Antes de finalizar também, eu quero orar por você e declarar uma bênção espiritual sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que nos assiste agora, Senhor, pela TV ou pela rede social, pelo YouTube, e eu declaro que essas pessoas já têm vitória completa em Cristo Jesus nas suas batalhas espirituais. Abra, Senhor, o nosso entendimento para entender que a nossa luta diária não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é uma batalha espiritual contra dominadores e potestades do mundo espiritual, contra demônios, contra as obras das trevas. E sobre isso nós já somos mais que vencedores por causa da vitória que Jesus garantiu para nós, vencendo o diabo, vencendo a morte, vencendo o inferno naquela cruz e também quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Senhor, nós nos apropriamos dessa vitória em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus, Emmanuel, estrela da manhã.